Meu nome é Alessandra Vick, eu sou especialista em comunicação e resolução de conflitos. Eu já tenho o prazer de receber o querido Vini Faria, que é empresário e tem uma frase maravilhosa que é: não é sobre fazer sentido, é sobre fazer sentir. E ele faz isso. Hoje ele está aqui transbordando, contando a sua trajetória. Como? Como contar a história de uma maneira que vale a pena ser lembrada. Ele trabalha junto com a sua esposa, que é a Ana Tomichi, e eles alinham essa questão do profissional, do pessoal. Eu perguntei sobre tudo isso. Vem conferir com a gente que tá incrível esse encontro. Querido Vini, eu estou assim, dá para ver, eu acho, quão feliz eu estou em recebê-lo aqui no canal, porque você é um profissional e uma pessoa que eu venho acompanhando há algum tempo, admiro demais, desde o seu pedido lá com a Ana, até a forma como vocês trabalham juntos, a forma como vocês se doam, são transparentes, então é muito, muito lindo de ver. Mas antes de começar, eu gosto de fazer uma pergunta para quem está nos escutando, conhecer quem é o Vini Faria para além do empreendedor, para além do currículo que você tem. Ale, obrigado pelo convite. Eu fico lisonjeado mesmo, assim. Eu que sou um pouco mais dos bastidores, né? Fico um pouco desacostumado com isso, né? Só que eu fico muito feliz mesmo, né? Quem é o Vini? O Vini é um monte de coisa, só que o Vini também não é um monte de coisa, né? Eu acho que minha jornada de autoconhecimento tem feito com que cada ano que passa essa resposta mude, né? O Uhum. Vini é um cara criativo, muito amável e amado, né? Com muito carinho, muito cuidado para os outros, né? Muito amor para dar mesmo. Porém, que durante muito tempo se prendeu um pouquinho, sabe? Dentro das camadas e de coisas que foram sendo colocadas. Então, durante muito tempo, esse amor e esse cuidado era muito para os outros e às vezes pouco até para o próprio Vini, né? Uhum. Então, o Vini é um filho, um marido, um padrasto, um padrinho, um irmão, né? Que quer fazer muito bem para todo mundo, mas também tem se incluído nisso, tem feito muito bem para o Vini, usar essa criatividade para ele, usar esse amor, esse cuidado para ele também. Por exemplo, de estar aqui, né? Dizer sim para esse tipo de coisa que normalmente talvez por eu não mereço ser convidado para algo e tal, talvez eu inventaria desculpas para não estar, né? Então, o Vini é muito forte, só que está ainda acessando em partes essa força e cada vez vai ter mais Vini aparecendo por aí, se Deus quiser. Que bom, porque o pouco que está aparecendo eu estou acompanhando, estou adorando. Realmente dá para sentir isso, e desde o momento que fiz o convite, você foi muito cuidadoso comigo, com questão de agora eu não consigo, mas eu não esqueci de você. Então, assim, você foi se preocupando comigo, porque eu sei que você está a mil, com mil projetos, com várias coisas, profissionais, pessoais, e mesmo assim você tinha um cuidado comigo. Então, admiro isso nas pessoas, que elas conseguem crescer sem se perder. E é algo que vocês falam muito na trajetória de vocês. Então, conta um pouco, Vini, sobre como conseguir encontrar essa essência sem se perder e já vou misturar aqui mais uma pergunta, porque eu não sei como separar isso, mas vocês conseguem lidar isso também como casal, tanto no profissional como no pessoal? Fala um pouco da sua trajetória. Comentando isso que você falou, tem um negócio muito legal que eu vi uma palestra esse final de semana e ele estava trazendo justamente isso sobre a gente banalizar o que é essencial, né? E Uhum. essencial vem de essência, né? Então, assim, a gente acaba ficando acostumado muitas vezes com algumas coisas e banaliza aquilo e esquece que a gente já esteve em outras posições na vida, né? Então você pega uma pessoa famosa que o sonho dela era ter gente pedindo para tirar foto com ela e agora ela tem preguiça de tirar foto com quem pede, né? Uhum. Então aquilo que é uma celebração de que você conquistou passou a ser algo que é um problema para você levar. E o que eu acho que aterra muito eu e a Ana, e isso vai muito para o casal também, é a ordem dos fatores, né? Muitas pessoas elas buscam um crescimento
profissional, é, é, um crescimento financeiro, um crescimento de várias formas, para depois ir buscar encontrar a sua essência, né? Então, eu acho que quando você tem essa busca constante pela essência, e com isso, eu acredito até que isso estimula o crescimento, porque você conhece você mais, você sabe mais das suas forças, das suas limitações. Quanto mais você vai buscando isso, né, e você vai crescendo, é mais fácil você se manter quem você é e manter suas origens, porque, inclusive, você honra elas porque foram elas que te levaram até ali. Então, eu Uhum. acho que essa ordem dos fatores, né, é uma coisa que nos ajuda muito, porque eu e a Ana, a gente tem muitos planos para o nosso negócio e para o impacto que a gente vai gerar no mundo. Mas o mesmo tanto que a gente investe para o nosso negócio crescer, a gente investe num curso voltado para o nosso relacionamento. A gente investe numa imersão voltada para meu desenvolvimento pessoal, né? A Uhum. gente pondera muito a roda da vida, né? E não focando só em algum pedaço, que eu vejo que é o mais comum. As pessoas Sim. têm, às vezes, alguma necessidade que vem ali de eu preciso conquistar isso e acaba, em detrimento, deixando outras áreas de lado. Então, acho que essa busca constante por autoconhecimento, por ser quem a gente é, nos mantém bem aterrados, assim, né? E Uhum. bem conectados. Eu tenho um carinho muito grande e uma gratidão por qualquer admiração que as pessoas tenham por mim, né? É, e o mínimo que eu posso retribuir é com carinho, né? Com atenção, é, porque e se eu tivesse do outro lado, né? Eu já fui ignorado, eu já fui destratado, né? E pô, como é que você retribui carinho com distrato, né? Uhum. Com algo, qualquer coisa diferente do que respeito, atenção. Então, isso vai mantendo a gente bem aterrado, assim. Nem sempre foi assim. É, autoconhecimento é a palavra, porque o Vini não era o mesmo Vini 10 anos atrás, né? Talvez, eu não sabe, eu sei como é que eu lidaria com algum tipo de exposição naquela época, sabe? Uhum. Então, eu sempre fui muito carinhoso, muito educado, então acho que isso não mudaria, mas a gente não sabe, né? O quanto que a gente não está sob total controle das nossas emoções e de quem a gente pode nos desviar na nossa forma de agir, por exemplo. Então, acho que é só uma evolução constante mesmo. E essa questão do autoconhecimento é uma construção, porque como você falou, a gente vai mudando, então não tem como colocar numa caixinha engessada e depois não, a gente vai se transformando a cada experiência. Tenho certeza que eu já vou sair aqui do nosso encontro diferente, com insights, com ideias, com já diferente de como eu entrei. Então, acho que é justamente isso de se perceber na caminhada. Isso que você comentou de: Tem, primeiro eu vou alcançar isso para depois buscar", a gente se perde nesse caminho. uma coisa que eu falo muito com as nossas alunas, que para mim foi uma coisa que impactou muito assim, a minha visão de mundo, é que tem um neurocientista que ele chama Neil deGrasse Tyson. Ele é um astrofísico americano que ele fala da ciência e fala sobre esse mundo que para a gente parece grego, né, de uma forma um pouquinho Uhum, mais fácil. E ele trouxe um conceito que eu achei muito interessante, que ele fala assim: imagina é, o seu conhecimento sendo como esse círculo aqui. Isso aqui é o que você sabe, né? Tudo que você sabe está dentro desse círculo. Ele, então, essa borda aqui, ela é a fronteira entre o que você sabe e o que você não sabe, né? uhum, Legal. Quando você aprende e você evolui, e isso serve em qualquer área, inclusive no autoconhecimento, o que vai acontecer com esse ciclo? Ele vai crescer, ele vai se expandir, né? Só que da mesma forma que o conteúdo do círculo se expande, também aumenta a sua fronteira com o desconhecido, ou seja, você tem mais clareza do quanto você não sabe e do quanto uhum. você precisa aprender. E por isso que vira todo tipo de aprendizado e evolução acaba virando um vício, né, ou um fim, algo constante, porque quanto mais você mergulha no autoconhecimento, mais você sabe o quanto você precisa mergulhar no autoconhecimento, Uhum, mais você tem clareza sobre
Cara, eu joguei luz para um cantinho e apareceu um tanto de coisa. Eu Sim. tenho um monte de lugar para jogar luz ainda que eu não joguei, né? Então é uma evolução constante que a vida vai nos trazendo aprendizados, as pessoas que passam pela nossa vida vão nos trazendo aprendizados. E cada vez, e o que é incrível disso é que, mesmo que amanhã eu volte para o mesmo cantinho e jogue luz, às vezes o que vai estar lá é a mesma coisa, mas o Vini que vai estar olhando é diferente. Então, para a Sim. mesma coisa, com nível de maturidade diferente, eu vou ter uma interpretação diferente. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, você pode ver alguma coisa que aconteceu na sua vida com seus pais, e às vezes você consegue relembrar do mesmo fato durante a sua vida por vários momentos, interpretando de outra forma, sabe? Poxa, Ressignificando. nessa hora eu entendo que ele foi cruel comigo. Oh, não, nessa hora eu entendo que ele estava tentando me educar. Nessa hora eu entendo que, na verdade, ele é vítima de outra vítima, porque ele só estava passando o que ele recebeu. Então ele estava sempre apenas colocando para fora o que ele recebeu. Agora eu já entro num lugar de perdão, porque eu entendo que esse é o único lugar onde a gente consegue destravar todo mundo e a gente evolui. Então cada vez que você olha para o mesmo fato, né, é uma outra pessoa Uhum. olhando, né? Então é uma evolução constante e viciante, né? Nem É sempre verdade. light, às vezes dá uma doidinha, mas é gostoso. É gostoso demais. E esse autoconhecimento, ele ajuda nas nossas relações também. Eu trabalho com resolução de conflitos, eu trabalho com comunicação e eu vejo como a grande parte está nisso. Se eu não me conheço, como que eu posso esperar que o outro faça algo se nem eu tenho clareza daquilo que eu quero e eu espero que o outro faça e vá naquela linha. Então, isso é uma coisa que eu admirei sempre em você, a forma como você ia alinhando isso, no seu posicionamento, a forma como você é, é criativo e vai utilizando isso a favor, desde a forma que você não conhecia a Ana e fez aquele pedido lindo e foi atrás dela, enfim, coisas que se falar hoje, a maioria das pessoas fala: "Ah, mas isso é deixa passar o primeiro ano, daqui a pouco passa isso", foi o que eu escutei, porque eu também gosto de viver intensamente, eu gosto de me entregar muito no que eu faço, no trabalho, na relação, e todo mundo falava: "Ah não, quando casar, esquece, aproveita bem agora, porque quando casar vai ficar horrível. Ah, não, mas agora casou. Não, não, mas é que vocês casaram, mas não faz tanto tempo. Eu já estou 8 anos com meu marido, casados há 3, e as pessoas continuam repetindo, às vezes, sem parar para refletir realmente por que estão falando daquilo, o que elas estão fazendo para construir uma relação melhor, no lugar de falar isso. E aí eu queria ouvir um pouco de você, que vive uma relação que eu claro, não existe perfeição, existe opiniões diferentes e vocês falam bastante disso, da questão de alinhar essas coisas com o casal. E um outro ponto que admirei muito em vocês foi porque a Ana já tinha um filho, e mesmo assim a relação de vocês foi muito construtiva, se encaixou de uma maneira, assim, linda, admirável mesmo. Então conta um pouco sobre o seu olhar sobre isso. Tem algumas coisas bem legais de falar sobre isso. Tipo assim, a primeira é que a gente precisa de ter um conceito na vida que não existe fracasso. O que acontece é a fórmula certinha de escolhas que a gente fez. Então, Uhum. se eu olho e eu tô acima do peso, igual eu tô nesse momento, e eu não tô satisfeito, não é que eu fracassei. Eu fui muito bem sucedido nas escolhas bosta que eu fiz durante a vida. Então, na hora que eu escolhi uma refeição ruim, na hora que eu escolhi o sedentarismo, na hora que eu não me valorizei, na hora que eu não priorizei minha saúde, o resultado é perfeito para essas escolhas ruins que a gente fez. E quando as Uhum. pessoas olham e repetem isso sobre relacionamentos, né, elas vão atrair para a vida dela escolhas que vão fazer ela chegar certinho no relacionamento bosta que elas estão querendo construir. Porque a partir do momento que você entende que não tem jeito, que não tem solução, que casamento depois de um tempo fica ruim, que perde o brilho, que não sei o que você está se permitindo? Não fazer nada. Você está se permitindo lavar as mãos e deixar a favor do acaso. E Uhum. aí, por exemplo, uma coisa do nosso relacionamento que eu vejo que é diferente de muitos é que você tem uma empresa. Se você amanhã, sua empresa estiver à beira da falência, você não tem crédito mais no mercado, você não tem credibilidade, os seus clientes não confiam mais em você. E agora você chamou uma consultoria. Qual poder que ela tem para poder te ajudar? E as pessoas fazem isso com relacionamento. Quando o relacionamento está no fundo do poço, que eles já não Uhum. conversam mais, que eles já não têm relações sexuais, que eles não têm amor, que eles não têm carinho, que eles não têm companheirismo, vamos tentar uma terapia. Só que aí o tanque está vazio. Você não tem combustível nem para chegar no posto, mano.
né? E eu lembro Uhum. quando eu e a Ana, lá no começo do relacionamento, né, a gente escolhia fazer um curso, a gente escolhia ler um livro, a gente escolhia passar uma noite tendo conversas extremamente difíceis. É para hoje tá com o tanque cheio para qualquer coisa que acontece a gente ter um desvio. E todo mundo assim, mas peraí, você fazer um curso sobre amor, tá tudo bem? Tá. E é por isso que eu vou fazer, para continuar bom, para continuar Uhum. bem, sabe? Só que isso, infelizmente, né? Se você entra num qualquer evento que você for, tem 10 mil pessoas lá dentro. Aí você vai virar e falar assim, gente, vem cá, levanta a mão para mim. Quem fez algum curso, imersão, leu um livro para o seu negócio esse ano? Todo mundo vai levantar a mão. Esse ano, todo mundo vai levantar a mão. Quem fez algo para você, para ser um ser humano melhor? Já te garanto que não dá 10%. E na hora Uhum. que você virar e falar assim, quem fez algo para ser um marido melhor, um pai melhor? A gente tem algumas áreas da vida que as pessoas foram educadas a gente aprende fazendo. A gente Vai indo no aprende fazendo. automático, vai repetindo. É, você pega, né? Quando você vai casar, tem ali às vezes o curso de noivos, né? Que é aquela coisinha que você faz, aquela formalidade lá. É uma formalidade, uma burocracia, dependendo da crença que você tem. Não estou discutindo isso. Só que às vezes é um dia. A pessoa Uhum. já fala assim, não, não é possível. E tipo, a maioria pode ser que seja ruim, seja vazio, ou seja baseado numa religião que você não acredita, mas estou falando o seguinte, quanto tempo você tirou para isso? Sabe? Então, eu vejo os relacionamentos, muitas vezes, de amigos e tudo mais, que é assim, briga, tem um problema. A gente discutiu aqui agora. Aí, vai um bravo para lá, vai um bravo para lá. Passa uns dias, vai passando. Aí, na hora que passa, a pessoa vira e fala assim, eu vou lá voltar naquela conversa para a gente resolver, agora que ficou bom, que Não ela quero voltou a nem me dar tocar beijo antes de nisso. dormir, nem vai tudo para debaixo do tapete, vai tudo para debaixo do tapete, e vai tudo Uhum. acumulando, e vai tudo destruindo a relação, né? Enquanto eu e a Ana, a gente sempre escolheu, assim, ó, às vezes tá mais aflorado e tal, não é a hora, às vezes, de ter um dia de conversa. Agora, vamos lá. O que aconteceu? O que te doeu? O que me doeu? Qual que foi as coisas que a gente fez? E o que a gente pode combinar para da próxima vez a gente fazer um pouquinho diferente? Então, quando você tem essas coisas definidas como uma forma de viver, não quer dizer que é perfeito, mas quando a Uhum. gente começa a ter desgaste, não chega a pontos grosseiros. Ou quando a gente tem certos erros, a gente evita ao máximo, graças à conversa, de repeti-los. Porque às vezes é uma coisa tipo assim: você não fez nada demais. Só que o jeito que você falou comigo na frente da minha mãe me destrói. Quando você quiser Uhum. me falar alguma coisa assim, guarda e vamos conversar em casa. Às vezes isso vai salvar seu relacionamento. Só que você resolveu, entendeu o que aconteceu. E você vai entender o outro, tá bom, mas se você não quer que eu fale na frente da sua mãe assim, toma cuidado, porque na frente dela você vem falar que eu não paguei a conta tal, e isso mexeu comigo. E aí começa a entender e as pessoas começam a se abrir. E a minha inspiração do autoconhecimento, a minha inspiração para isso é a Ana, né? Então, qual é a mágica do nosso relacionamento com relação ao Caio, por exemplo, né? Primeiro, assim, a Ana engravidou com 16 anos. Né? E ela e o Tiago, pai do Caio, com muita sabedoria, eu acho que quando o Caio tinha uns 3 anos, eles viram que eles não iam ser um casal. E eles poderiam Uhum. ter duas opções. A partir de agora, nós vamos ser ex ou nós vamos ser amigos? Porque pai do Caio nós vamos ser. Não tem Uhum. como. Agora a gente pode ser ex, que é pai do Caio, ou pode ser amigo, que é pai do Caio. E eles escolheram ser amigos. Então, eles construíram uma relação onde a prioridade e o projeto principal da vida deles era o Caio, né? E todo mundo que chegava era a primeira carta que era colocada na mesa. Ó, eu lembro quando eu comecei a ficar com a Ana, ela falou assim: tem alguns homens na minha vida que eu nunca vou abrir mão. Tem Joãozinho, que é meu amigo, tem Pedro, que é meu amigo, tem Tito, que é meu irmão, tem meu pai, e tem Caio, e tem Tiago. Uhum. E nunca isso aqui vai mudar. Se você não estiver disposto a lidar com isso, você tá tudo bem de não querer estar na minha vida. Mas eu não vou mudar isso. Te falo com toda a transparência do mundo, que eu falo, o Vini não foi sempre o mesmo. A gente tem uma cultura de ex. Peraí, pai do seu filho, eu tenho que sentir ciúme. Eu tenho que ser inseguro com relação a isso. Um dia Como vocês vão se querer isso voltar. demonstrasse amor, como se isso fosse. Uhum. E um dia vocês vão ter que voltar.
Porque para formar a família perfeita, porque a família perfeita é do pai com a mãe, com o filho, e vários instintos que estavam aqui me colocavam no lugar de questiona isso, acho isso errado, acho isso ruim, sabe? E Uhum. mesmo o machismo mesmo, como que você é tão amiga de um cara assim? Homem não é amigo de mulher. Se tá amigo de mulher é porque tem algum interesse. Aquele monte de crença idiota. Só que o autoconhecimento e a minha inteligência me mostrava o quê? Vamos pensar quais eram as opções. Caio voltar do final de semana de um pai massa, amigo da mãe, que tomam decisões juntos, onde ele é amado em todos esses lugares. Uhum. Chega na casa do pai, o pai tá falando bem da mãe. Chega na casa da mãe, a mãe tá falando bem do pai. Se um botou de castigo, o outro cumpre lá. Se um fez um negócio, o outro ajuda aqui. É melhor isso? Ou é melhor toda vez o menino voltar da casa do pai, com o pai passou o final de semana xingando a mãe, falando que ela só quer o dinheiro dele, falando que o cara que tá com a mãe dele não presta, e botando defeito, e vivendo num lar de conflito, e chega em casa, nós vamos agora falar mal do pai. Qual que seria melhor para Uhum. mim? Qual que seria mais leve? Eu ter que pegar, igual muitos padrastos entram em relacionamentos para ser o pai. Eu entrei para ser o padrasto. Eu sei que eu sou uma figura paterna para o Caio. E eu amo e honro isso e tento ser a melhor versão possível que eu possa dar uma figura paterna. Mas ele tem um puta pai. Ele tem um pai que eu sou amigo. Acabou de chegar um áudio do pai do Caio aqui para mim. A gente conversa independente da Ana. A gente combina Uhum. coisas. A gente marca programas. Dia dos Pais estava na casa do meu pai, eu, o pai da Ana, o meu pai e o pai do Caio, comemorando juntos, sabe? Então, essa maturidade que a Ana teve lá atrás, e eu abraçar isso como, isso é incrível. É. Isso é incrível. Minha vida é muito privilegiada por isso. Tem cara que talvez está tendo que lidar com uma criança que o pai ameaça a mãe. E ele tem que ser um padrasto ali, onde ele chega numa história já inimigo de um cara que ele nem conhece, já tendo que mediar aquilo tudo e lidar com uma criança que vai viver por aquilo tudo. Então, eu sei que eu tenho muito mérito de ter abraçado isso, de ter cultivado isso, mas eu sou muito sortudo de ter caído num cenário, porque é difícil você chegar num cenário de guerra e falar assim, eu vim para trazer a paz. Vamos ficar amiga do seu ex? Tipo, é muito difícil. Ainda mais com a É mentalidade que a mais gente tem. desafiador, é mais desafiador, né? Até porque hoje, por exemplo, né? Se com a cabeça que eu tenho hoje eu caísse numa relação assim, talvez eu tentaria isso. Mas eu só tenho a cabeça que eu tenho hoje por causa do que eu vivi. Com a Uhum. cabeça que eu tinha lá atrás, sabe? Talvez eu ia falar assim, é melhor que ela seja brigada com esse cara mesmo, porque senão um dia ela pode querer me largar e voltar para ele, sabe? Porque vem isso instalado na gente ali, né? Sim. As crenças, sabe? Insegurança. Total, total. E aquelas ideias, né? Dos filmes, né? Do pai que separou, mas eles se reencontraram. E eles, pelo amor à criança, e se amaram novamente, e agora eles vivem juntos. A gente vai criando aquilo na nossa cabeça, Uhum. sabe? A família perfeita é o pai e a mãe junto com o filho. Então pode ser que seja só uma questão de momento, e um dia eles percebam que a vida perfeita é sem erro. Só que vamos supor que isso seja verdade. Cara, se algum dia a Ana enxergar que o melhor caminho para ela ser feliz não é comigo, eu tenho que ser autossuficiente, me amar o suficiente para entender que eu tenho que construir uma felicidade independente da Ana também. Mas a gente cria esses vínculos, né? Eu, a última coisa que eu posso, eu só posso estar no meu relacionamento por um motivo, que é pelo amor que a gente tem pelo outro e pela vontade que a gente tem de construir algo juntos. Uhum. Qualquer outro motivo, sabe? Então, quantos casais de amigos você olha que parece que já está esperando o menino fazer certa idade para separar? Uhum. Ou porque tem uma empresa juntos e se separar vai dar muita confusão. Uhum. Cara, você não pode estar numa relação se não for por esse motivo. A gente se ama e a gente enxerga um futuro maravilhoso junto. Qualquer coisa diferente disso, liberta um ao outro, vai ser feliz. Quer voltar com. Quer se juntar com o pai? Junta, então. Você não Uhum. pode estar comigo pelo motivo errado, sabe? Então, Uhum. só que para chegar nisso, cara, tem uma vozinha que fica assim, para de falar isso, você tá doido? Não, não pode te largar não, pelo amor de Deus, deixa eu te largar. Não, tem uma vozinha que fala isso, né? E a gente tem que se conhecer e se amar e é difícil chegar nesse ponto, não foi do dia para noite não, mas É.
Exige Mas é uma muito construção. autoconhecimento, fortalecer a base, mas ao mesmo tempo, quando a gente fortalece isso, a gente é ainda melhor para os outros, né, nas nossas relações profissionais, pessoais. Então uma coisa agrega a outra, traz essa confiança, deixa de ser um peso que infelizmente muitas relações são, que você joga tudo na mão do outro como se o outro tivesse o dever de me fazer feliz, o outro tem o dever, o papel de Uhum. fazer isso e cumprir aquilo. Acho que é muito de um ajudar o outro a subir, que é uma coisa que eu vejo muito em vocês, né, um puxar o melhor do outro e não um depender do outro, aquela coisa já que deixa de ser uma relação saudável, passa a ser até doentio, que envolve outras questões. Uhum. A felicidade, né, ela tem que ser uma escolha e um estado permanente e não circunstancial, né? Então, assim, eu sou feliz. Só que tem momento que às vezes eu vou estar mais balado e tudo bem você ter alguém do seu lado que fala, deixa eu te dar um pouco aqui para te ajudar a levantar. Mas uma coisa é isso ser a constante. Você só é feliz quando eu te dou, né? Uhum, Então isso nem felicidade pode ser chamado e cria aquela dependência. E é o que você falou, o meio evolui a partir desse tipo de comportamento. Então, tipo assim, eu e o Thiago, pai do Caio, nós realmente temos um relacionamento onde ele me fez crescer muito na vida. Só que eu sei que eu também fiz ele crescer muito na vida, sabe? uhum, Eu sei que ele se inspira muito em mim, na Ama, pelo lado profissional, sabe? Eu sei que ele admira muito a gente pelo que a gente está construindo. E a recíproca é verdadeira, né? A gente tem uma troca que, de verdade, assim, é, Tiago começou um negócio novo. Cara, eu e a Ana fizemos questão de sentar com ele e tentar passar um pouco do nosso conhecimento passo a passo. E uhum, tem nada mais feliz do que ele mandar mensagem para vocês, falaram que para fazer isso que acontecer isso, vai fazer isso acontecer isso. E aconteceu exatamente igual. Né? Hoje o negócio dele tem o nome de uma ideia que eu dei para ele, que eu falei assim, vem aqui para você contar do negócio pra gente. Aí ele falou um nome, eu falei assim, cara, me veio na cabeça um outro nome. Papo. Hoje é o nome do negócio do cara, sabe? Então, uhum. tipo, no casamento do Tiago, né? Deu um vendaval lá, começou a rasgar um monte de trem lá, começou a arrebentar um monte de coisa, né? E quem tava arrumando, por mais que os amigos dele estavam lá de infância, era eu, sabe? Por esse, sabe? É um negócio muito bonito mesmo, muito legal. E a comprovação disso é Caio. É. Cara, é um menino fora de qualquer parâmetro, assim, sabe? Emocional, principalmente, social, sabe? Pô, imagina você crescer com 8 avós que te amam, sabe? Uhum. Imagina você sair de uma casa para outra, é só amor, é só gente te validando, é só gente te trazendo, sabe? Não ter guerra, não ter problema, sabe? Eu lembro que eu assustava com isso, porque quando eu cheguei na vida deles, né? Eu comecei a ficar com a Ana, o Caio tinha uns 9 anos, mas a gente casou, ele tinha 12. E o Caio começou a entrar naquela fase pré-adolescente, né? E assim como o relacionamento, a gente já vem com aquela crença, né, de que vai virar um problema, sabe? Uhum. Não vai querer saber dos pais e tudo, me deixa na esquina para ninguém ver que eu vim com você, eu tenho vergonha de vocês. Cara, eu lembro de Caio com 14 anos e eu andando de mão dada com ele no colégio, sabe? E ele me Uhum. cumprimentando com um beijo e estando no colégio, eu, Ana, Tiago, a ex-mulher do Tiago, Caio, a gente passeando pelo colégio e ele só faltava aqui, gente, esse aqui que é meu padrasto, esse aqui que é meu pai, com orgulho de mostrar, sabe? E de uma forma que nem zoado o menino era. Uhum. Porque é aquela coisa Porque ele tão passava autêntica, confiança, ele passava uhum. as pessoas só ficam olhando e falando assim, cara, eu não sou assim nem com meu pai, você é com seu padrasto, sabe? Tipo, Uhum. era muito bonito de ver, né? E eu estranhava. Por quê? Por causa das crenças, a gente acha que aquilo não é o normal, mas isso é o normal. Talvez não é o comum, mas é diferente. Sim. O normal é isso. Só que o comum, porque as pessoas vão complicar na vida, né? O comum é a gente ir para um outro caminho, né? E dificultar as coisas. Viver no meio de briga, achar que isso é normal, achar que é Exato. normal toda hora erguer a voz, é normal ter relações onde as pessoas só se afastam, não têm coragem, não tem um ambiente Isso. para trazer as coisas, conversar sobre qualquer tema. Então, para É, mim, quando é, eu é vejo normal. esse exemplo É, prático, é o que me motiva a seguir cada vez mais na minha área, porque eu falo: "Gente, é possível construir relações construtivas". Eu vivo isso e quando eu vejo outras pessoas vivendo, eu falo:
E a maioria quer isso, mas não faz escolhas que vão nessa direção. Nem sabe o mapa, né? Então, assim, infelizmente, É. muito é isso. Então, é, às vezes você está tão dentro de um eco, né? Uhum. Onde você chegava em casa, seus pais estavam brigando. Então é normal pai e mãe brigar todo dia. Aí você chega na casa do seu coleguinha da escola, o pai e a mãe estão brigando. Aí você chega na casa de outro, separou os pais. Você fala assim, ainda estou bem, meus pais só brigam. Né? O meu pai nem bateu na minha mãe, bate, o do outro amigo bate, o outro separou, né? Sim. E você vive dentro de um meio, você consome de fontes que muitas vezes não ajudam a você ter esse mapa, né? Por isso que a gente tem um papel de inspirar, né? Contando nossas histórias, vivendo uma vida inspiradora para as pessoas entenderem que é possível, Sim. né? O que eu e a Ana a gente escuta e olha, isso é muito louco, né? Eu e a Ana, tipo assim, teve uma época que era difícil muitas vezes certos grupos de amigos, né? Porque chegava lá, separava homem e mulher. Falou assim, já não entendi, né? A gente veio aqui como casal, mas separou homem e mulher. Aí chegava Uhum. no grupo dos homens, né? Os caras estão falando, ó, minha mulher reclama demais. Nossa, ok, falando de trabalho e tal. Aí chega no grupo das meninas, fala, mas ele não ajuda em nada na casa, ele não ajuda com o filho, ele não sei o que, ele não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu e a Ana, assim, o que vocês estão falando, velho? Tá tudo certo, entendeu? Tipo, que coisa Se complicada. Só sentia que mal quando por não você ter isso para falar no meio. e aí, quando você tenta trazer um outro caminho, né, vem o caminho daquilo do comodismo, que é assim, é fácil para você falar, porque a Ana, ela te escuta, blá, blá, blá. É fácil para você porque o Vini está disposto a fazer isso e isso com você. Só que as pessoas não entendem que o Vini não é assim, a Ana não é assim. A gente construiu para ser assim. A gente fez Uhum. escolhas que Exato. trouxe a gente até aqui. Só que é tão cego e tão longe da pessoa, e primeiro, tão duro, porque dói. Porque para realmente buscar transformação, não é no outro, é em você. Então, Buscar a sua você vai ter que. responsabilidade daquela situação, que a maioria quer o quê? Apontar. Ele faz isso, é aquele. E só É. buscando a sua, se transformando, sendo a sua melhor versão, talvez, mas bem provavelmente, você vai inspirar o outro a ser melhor para ele mesmo, para vocês dois. Só que isso dá trabalho demais. Isso É dói regar todos demais. os dias. Eu tenho falado isso com as alunas, né? Eu faço as lives da área externa ali e eu tenho realmente me inspirado muito ali. Tem muitas coisas acontecendo na minha vida, né? E as pessoas falam muito sobre plantar. Todo mundo quer colher, mas é regar, velho. O diferente não tá no que você fez lá no começo e nem no que saiu no final. Tá no que você faz todos os dias, Uhum. sabe? Todos os dias. É você dar amor quando a pessoa tá nervosa e brigando com você. Cara, é loucura isso. Mas é só assim, sabe? É contra, muitas vezes, intuitivo ou contra instintivo, talvez, porque a gente tem nosso mecanismo de defesa, a gente tem nosso ego, sabe? A gente acredita que se a gente abaixar a guarda ali, a gente está se botando como mais fraco. E Hum. isso tudo vem de limitações pessoais, por isso que a gente tem que começar com a gente, né, velho? E Com é muito certeza. normal as pessoas irem para esse caminho de. Você deve ter escutado também, mas é fácil para você, porque a Lê, ela te escuta, sabe? Ela Uhum. não liga de você vir aqui andar de moto. Aí você fala assim, tá. Porque, por exemplo, meus amigos são assim. A esposa tem um sonho, caga pro sonho dela. Aí depois vira e fala assim, pô, ela não entende que eu quero comprar o carro que eu sempre sonhei. Eu falo assim, mas você percebeu um pouquinho de coerência aqui? Você apoiou o sonho dela? Uhum. O sonho dela para você não fez sentido, o seu para ela não faz sentido. Só que olha a troca que vocês criaram, né? Eu já tive relacionamento no meu passado, era zero problema de ciúme, zero. Aí por algum motivo, um começa a ter. Aí o outro começa a ter também. Porque assim, se você saiu com seus amigos, se eu sair com meus amigos para tomar uma e você ficou me cobrando e duvidando de mim, me fala para você ver que você vai sair com suas amigas. E aí eu Uhum. começo a ter ciúme também. Então um negócio que era perfeito, do nada, desembola. Vira aquela zona, né? Então a gente tem que ter um controle das nossas escolhas, porque é elas que vão dar o resultado. A gente fica querendo controlar muito o resultado e a gente esquece de olhar para as escolhas. Né? Exato, que é ali que vai gerar o resultado. E você falou sobre isso de, regar, né, como é importante regar, é no dia a dia que isso é desafiador. Só que é muito desafiador também viver no meio de briga, ter relacionamento rompido, investir anos numa pessoa, numa relação e depois não dar certo, viver nesse meio. E as pessoas acabam
seguindo no automático, levando nesses caminhos, sem parar para refletir sobre as ações e as escolhas de hoje. E não fazer nada também é uma escolha, que eu falo muito. Então, você comentou antes: "Ah, não vou voltar nesse assunto, porque agora tá indo bem e vai indo para baixo do tapete". Nossa, como isso acontece? Eu recentemente ajudei um casal que tinha 2 filhos a reconciliarem. E foi muito interessante, porque eles vieram para mim falando assim: "Ah, eu tô aqui, mas eu acho que é separação, é a última tentativa", né. E aí eu falei assim: "Tá, mas já que estão dispostos aqui, vamos ver o que que a gente consegue fazer, construir junto para que isso não seja diferente". Então, eles começaram a perceber que eles já não se escutavam mais. Várias coisas que eu fui perguntando, um olhou para o outro: "Não sabia disso", o outro olhava: "Eu não sabia disso", porque a comunicação é a base, as pessoas vão perdendo isso, por quê? "Ah, eu não vou voltar naquele assunto. Ah, nem vou perguntar. Ah, já tô com ele há tantos anos, eu já sei o que ele pensa". Como? Se a gente vai É. mudando a cada dia, como ficar assumindo? Então, resgatar isso pela comunicação é fundamental. E é uma das coisas que eu É, sempre admirei em vocês, porque vocês param para alinhar, vocês param para falar sobre assuntos delicados, assuntos corriqueiros, seja o que for. e a... é engraçado isso, né? As pessoas falam isso, né? Já que você não me escuta, eu não te escuto, né? Então, É. aí já que você não fala, eu não falo. E eu e a Ana, a gente hoje, a gente pode falar assim, a gente aplica muita coisa do que a gente faz para uma empresa dar certo, a gente aplica na nossa casa, a gente aplica no nosso lar, né? Então, vamos supor, você trabalha com joias, você trabalha com roupa, você lança uma coleção, ou você vai fazer uma inauguração. E aí, você faz uma inauguração, tem coisa que dá certo, tem coisa que dá errado. Se fosse sua empresa, seu negócio, o que você ia fazer? Você ia sentar depois com o time e falar assim, gente, daquilo que a gente planejou, o que deu certo? O que deu errado? O que a gente precisa fazer diferente para no próximo não repetir? Faria isso, não faria? Só que na hora que é na nossa vida pessoal, não. Uhum. A gente não faz isso, né? Então a gente tem um conceito que chama debriefing, né? Que a gente ensina para os nossos alunos, que a gente aplica na nossa vida pessoal. Debriefing é um conceito militar, né? Quando, por exemplo, uma polícia de elite vai invadir uma casa para resgatar uma pessoa que está sequestrada. Eles fazem todo o plano. Nós vamos entrar por essa porta, vamos olhar para a esquerda. Aí na hora que a gente olhar para a esquerda, vai estar outro entrando por ali. Pelo nosso mapeamento, o cara vai estar aqui na direita. E aí eles fazem. Na hora que acaba, eles nem tiram o uniforme. Eles entram para dentro da sala e falam: onde a gente errou? A gente achou que o cara ia estar aqui, ele estava ali. Então, como é que a gente faz na próxima para a gente poder se preparar para casa do Uhum. cara? E eles fazem na hora aquilo ali, né? Claro que eu e a Ana, como às vezes seja uma questão emocional, alguma discussão, alguma coisa está muito aflorada, às vezes a gente não faz imediatamente. Por quê? Porque senão, quando a emoção está muito forte, o ego está muito alto, né? E aí Escala você não está muito. disposto, você não está disposto Uhum. a ouvir e tudo mais. Mas a gente sempre senta depois, e às vezes um curso, às vezes alguma coisa, ou às vezes a gente sai da casa de uns amigos, e a gente vê alguma coisa acontecendo e fala assim: como é que isso aqui pode não acontecer na nossa vida? Você viu o que aconteceu? Você viu que ele desrespeitou ele na nossa frente? Você viu como é que isso mudou ela? Como é que a gente pode fazer para isso? Eu e a Ana, a gente tem vários combinados. Uhum. Ó, isso aqui a gente não fala na frente dos outros. Ou então, assim, esse assunto aqui, nós não vamos fazer mais. Porque é, raramente, na verdade, acho que nunca, algo termina por um fator. Um fator normalmente é a gota d'água, né? Tá bom, ele me traiu. Tá bom, esse é o fator, foi a gota d'água, mas ele não te traiu também do nada, né? Ele vem construindo um comportamento destrutivo, vocês talvez tenham uma relação destrutiva, ele tem as questões pessoais dele, que levou a esse ponto. E esse foi o Uhum. ponto fundamental. Mas normalmente não foi um fator que chegou até ali, né? É a São gota várias d'água. coisas. São várias coisas. Então, são coisas muito bestas, mas exemplos práticos da nossa vida, né? Teve uma época que, por exemplo, né, minha irmã estava grávida e minha mãe, empolgada, sendo vó, né, começou a, todos os dias, perguntar quando é que a gente ia ter filho. Todos os dias. Então, tipo assim, era aquela coisa, e vocês? E vocês? E vocês? E vocês? E vocês? E vocês? E, pô, pra Ana, fica uma situação assim, sabe? Porque para Ana, muitas pessoas às vezes acham que a gente não teve filho, ou ainda, ou não vai ter, e depende do que a pessoa pensar, por causa dela, porque ela já teve o Caio. Então, para Uhum. ela, vira uma pressão e uma cobrança, sendo que não tem nada a ver, sabe? A gente é um casal e a gente escolhe e decide as coisas juntos. Só que aí, a Ana chega para mim e fala assim: amor, tá difícil, velho, porque tipo, toda vez que sua mãe fala isso, eu não sei o que responder.
sabe? Uhum. Eu não quero falar com ela, o Vini não tá afim de ter filho. E também não quero ficar me defendendo, me explicando, sabe? E é uma coisa tão simples que você pode só chegar e falar assim, pai, mãe, deixa eu contar um negócio pra vocês. Curte que tem uma neta vindo, sabe? Às vezes até minha irmã vai ficar triste porque ela tá grávida, vocês estão preocupados com o que eu nem fiz ainda. Foca Uhum. ali, dá atenção, dá amor, dá carinho. E depois, quando a gente decidir, eu te falo, mas não fica perguntando, porque fica parecendo uma cobrança. E ao invés de me aproximar da ideia, você me afasta. Vamos Uhum. parar de falar disso? E às vezes isso poderia ser algo que ia minar. Aí daqui uns dias, às vezes a Ana ia brigar com minha mãe. Aí daqui. Não aconteceu nada disso, tá? Mas falou assim: pode evoluir para uma coisa do tipo, Claro. vira uma briga, vira uma Não quer discussão. mais Aí daqui a visitar a pouco vira. casa. Aí isso afasta os dois, porque eu não vou deixar de estar perto dos meus pais e você não quer estar comigo. Então agora a gente vai começar a ficar separado e aí isso vai evoluindo. Daqui a pouco, é o que você falou. Nem conversa mais, nem comunica mais, nem sei o que está passando na cabeça do outro, o que está doendo, o que não está, né? Então é querer olhar para as coisas e fazer os ajustes, né? Porque é muito mais fácil não fazer. Nossa, meus Com amigos certeza. adoram não conversar sobre as coisas. Não, já passou. Então não conversa. Vai voltar. Não deixa de existir. Uma hora explode. Isso aí cai. Você vai. Não tem como ficar E é empurrando isso, para o e é lado. isso que vira aquelas brigas que assim. Mas há 3 anos atrás, no Réveillon, você falou É. comigo na frente da minha mãe. E aí eu falei assim, mas que isso? Nós estamos discutindo aqui por que eu esqueci o copo em cima da pia, você está falando de sua mãe, 3 anos. Mas é porque não foi resolvido. Não foi resolvido. Né? Então é importante isso, pensando em família. Né? Com certeza. Porque senão vai Em tudo para água qualidade de abaixo. vida, Entendi. né. Eu falo muito que a minha paz vale muito. Para eu perder essa minha paz, tem que ser algo, olha, tem que ser algo assim muito e não desmerecendo que a gente não tenha motivo para ficar bravo, triste, não é isso. Mas é até que ponto isso é maior do que deixa acalmar, depois eu vou, sento e converso com a pessoa. Até que ponto é melhor ir ali, escalar aquela situação e gerar uma situação ainda pior depois, e aí quando percebe as pessoas É, não estão se falando, não são mais próximas, vai perguntar por quê, nem sabe muito bem o que aconteceu. e é o que você falou, assim, né? Então, imagina você viver um relacionamento onde você está pisando em ovos. Só pera, se eu falar disso, ela vai lembrar daquela briga lá que eu não queria que Uhum, lembrasse. Aí você fica naquela. uhum, Então, por exemplo, eu tive um relacionamento que eu sempre para mim, os principais valores é a honestidade, sabe? Eu gosto da transparência, sim. sabe? E confiança. Então, tipo assim, se eu vou pro bar com meus amigos, eu tô te avisando, eu vou pro bar com meus amigos. E pronto, sabe? Eu sempre fui assim. Só que eu tive um relacionamento que começou a evoluir muito o ciúme por parte dela. Então, eu honrava a minha honestidade. Estou indo tomar uma com meus amigos. Estou saindo da faculdade, estou saindo do trabalho, vou sentar com meus amigos. E isso começou a cada vez escalar mais o ciúme, que começa a virar uma paranoia, né? Uhum. Teve um dia que eu ia sair para tomar uma com meus amigos, eu menti. Aquilo me incomodou e me doeu tanto que eu falei, isso é um sinal de que acabou. E eu falei, olha, chegou um ponto onde eu vou ter que começar a mentir para ter paz. Isso não é paz. Eu não quero essa vida para mim. Não é uma relação Então, saudável. não é. E é, talvez eu tenha meus erros de não ter conseguido passar uma confiança maior, né? Acho que a gente tem que sempre ter autorresponsabilidade, ou, né, eu não enxergar que você estava precisando de algum tipo de ajuda e tal, mas hoje o ponto que dá, não dá mais, sabe? Uhum. E eu não posso violar meus valores e quem eu sou para caber dentro dessa caixinha que a gente está criando. E também não posso deixar de fazer as coisas que eu quero fazer e começar, porque senão vira uma conta corrente, né? Porque é isso que acontece. Então, eu não vou sair com meus amigos porque você tem ciúme. Aí você bota lá, saldo, uma deixada de sair com meus amigos. Aí amanhã, né, é uma viagem com a minha família. Mais uma aqui. Vai tudo entrando numa conta, que você vai cobrar um dia. Você vai cobrar. Uma hora vai vir isso. Uma hora você vai jogar na cara. Uma hora você vai cobrar, uma hora você vai querer retribuição. E tá errado. Tá errado, isso não é justo. Você escolheu, né? Então, esses sinais são muito importantes para a gente corrigir no rota, né? Com certeza. E aqui vem a questão do alinhamento. E nisso, eu acho que dá para fazer um link, Vini, com o alinhamento que vocês fazem profissional e pessoal também. Porque só falando do pessoal já é desafiador, porque precisa conversar, trazer os pontos, não fingir que aconteceu, esquecer, deixar para lá. Imagina vocês que, além disso, trabalham juntos. Então, tem tomada de decisão, até que ponto é o Vini, até que ponto é a Ana. Como que vocês alinham e conversam sobre isso? Isso é um negócio muito massa porque não tinha esse plano quando a gente casou, né?
A gente não tinha esse plano da gente trabalhar junto. Eu tinha minha carreira, a Ana tinha a empresa dela e tudo. O que eu acho assim, muitas vezes as pessoas olham para a roda da vida, né? E elas focam no que precisa melhorar, né? Só que elas não aumentam o tamanho do cobertor, elas só puxam ele para um lado, né? Uhum. Então, você tá com a vida profissional meio zoada ali, você tá precisando focar na vida profissional, você puxa o cobertor para cá. Aí sua saúde vai pro saco, porque você para de fazer atividade física, né? E sua espiritualidade Casamento. vai pro saco, porque você para de ter seus momentos com você. Aí você fala assim, cara, eu preciso focar na minha saúde. Aí você puxa para a saúde. Aí você para de olhar para sua. E eu acho que, eu e a Ana, a gente sempre fala isso, né? A gente fala que existe vida. Não existe vida profissional e vida pessoal. E a gente faz isso na nossa vida, na vida com a nossa equipe, né? A gente é um ser humano, a gente tem que Uhum. equilibrar tudo ali. Então, assim, quando eu e a Ana, a gente começou a vislumbrar trabalhar juntos, né? Veio de um lugar de autoconhecimento, né? Uhum. A Ana tinha uma vida foda que me inspirava. Porque eu olhava assim, caramba, como é que essa mulher é feliz na segunda? E da sexta-feira ela não tá soltando foguete. O que que tá acontecendo? Eu tô quase morrendo aqui. Eu tenho que ir pra lá de novo. O que que tá acontecendo? Eu olhava para aquilo porque até então eu achava que isso não era verdade. Eu, eu fui criado dentro de um ambiente, né, onde meu pai, por exemplo, era muito feliz com o trabalho. Só que meu pai tinha uma frase que eu interpretava mal. Ele falava assim: você não tem que ser feliz, fazer o que te faz feliz. Você tem que aprender a ser feliz com o que você tem que fazer. E durante um tempo eu olhava aquilo com admiração, porque eu falava, que nobre, né? Já que você tem que fazer algo, vou aprender a ser feliz fazendo e tal. Só que a partir do momento que você começa a ter a sua vida profissional e você não está feliz no trabalho, você começa a se revoltar com aquilo. Você fala, não, eu tenho que fazer o que me faz feliz. Mas hoje eu entendo que é um erro de interpretação minha, né? E eu vejo quanto meu pai era sábio, né? Você tem que encontrar o que te faz feliz, mas mesmo na coisa que você mais ama fazer, vai ter coisas que você não gosta. E essas coisas você Uhum. vai ter que aprender a fazer com um sorriso, porque vai ser mais leve. Mas dentro do que minha cabeça era criada, eu achava que trabalho não era para ser bom, feliz, né? Era um Eu fardo, achava que era isso, um... eu achava que eu tinha que aprender a lidar com aquilo, mas isso era falta de autoconhecimento. E eu terceirizava para o trabalho a minha felicidade. Uhum. Então, hoje eu percebo que o trabalho não era ruim. É que é assim, o problema é a empresa que eu tô. Não, o problema é a área que eu tô. Não, o problema é o chefe que eu tô. Se eu mudar de chefe, se eu mudar de área. E quando eu comecei a investir mais eu comecei a investir, não. A Ana me inspirou pelo autoconhecimento. Só que a minha escassez era tanto que eu não quis investir no autoconhecimento. E aí a Ana me presenteou com um processo de coach, do tipo assim, você não, sabe, eu olhei pro orçamento do cara e tive a coragem de falar assim, nossa, a gente não pode pagar isso agora e tal, não é o momento. Você não tem noção do que você vai fazer na sua vida, né? Pelo amor de Uhum. Deus. Mas eu fiz o processo, e nesse processo eu comecei a me conhecer mais e querer entregar mais pelo mundo. E a Ana, com uma inspiração no negócio dela e o negócio com o crescimento que estava pedindo nós dois, foi uma ótima oportunidade para eu entregar mais para o mundo junto da Ana. Né? Uhum. Então, aquilo que a gente já vivia no relacionamento, a gente começou a viver no negócio. Então, a gente, muito antes da gente trabalhar junto, a gente fez muitos combinados. Porque é, eu, que vibrava muito no medo ainda, a Ana foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E se trabalhar junto tivesse 1% de colocar isso em risco, eu preferia ser infeliz no meu trabalho. Porque se eu e a Ana juntos como sócios desse errado, não é que a gente ia falar assim, olha, infelizmente deu errado, você está demitido, mas a gente continua marido e mulher. Não, ia dar merda em tudo. Ia Uhum. explodir o negócio ali, sabe? Dificilmente a gente ia dar errado só em uma área. Ia acabar levando para um desgaste, para um atrito que ia acabar tudo. E para mim não valia a pena. Então, foi muito tempo de muitos combinados, muitos acordos, muita certeza de que aquele era o caminho, né? Até a gente decidir junto. E desde que a gente decidiu ir junto, né? A gente primeiro, que eu acho que é o mais importante. Quando as pessoas me perguntam como é que eu faço meu marido trabalhar comigo, a primeira resposta que eu dou é não faço, tá? Não faço não. Por quê? Trabalhar com você não tem que ser um objetivo, tem que ser uma consequência. O que mais faz eu e a Ana dar certo é que a gente quer chegar no mesmo lugar, com relação à transformação que a gente quer gerar para o mundo. Quando a Uhum. gente olha para o nosso objetivo, para a nossa missão, ela é a mesma. A gente tem um propósito muito alinhado. Por quê?
Quando a gente chega e olha e fala assim, qual que é o próximo passo? Direto eu acho que tem que ir para lá. A Ana acha que tem que ir para lá. Eu acho que tem que ir correndo. A Ana acha que tem que ir andando. Eu acho que tem que ir descalço. Ela acha que tem que ir de tênis. O que nos mantém alinhados é que, eu sei que ela quer chegar no mesmo lugar que eu. E dois, eu admiro e respeito ela demais. Então, ela tem uma visão diferente da minha, mas isso pode ser o maior presente que a gente tem. Inclusive é. Ao invés de pensar ela não sabe, ou ela não quer chegar, ou a gente não tem um alinhamento, e virar uma disputa, vira uma soma, do tipo assim, por que você acha que é de tênis? Oh, eu acho que é de tênis. Por que você acha que é descalço? Eu acho que é por isso, por isso, por isso. Então, vamos fazer o seguinte, eu acho que a gente tem que levar um tênis mesmo, mas nesse primeiro pedaço aqui é melhor a gente ir descalço, aí no caminho a gente bota tênis legal, e a gente, ou então assim, olha, eu ainda não consigo enxergar isso, mas como você tem uma sensibilidade maior para isso, aí vamos do seu jeito. E aí vai do jeito que a pessoa sugeriu. Então, isso faz com que a gente esteja muito alinhado. Porque no final a gente sempre, né? A gente sempre volta para o lugar de o que é melhor para a transformação que eu quero gerar, o que é melhor para o mundo, o que é o melhor para os meus clientes, o que é melhor para a nossa equipe, né? E o que é melhor para a nossa vida. Então, tudo que a gente tem que tomar decisão não é cobertor curto. Ah, então vamos ferrar nosso relacionamento para dobrar o faturamento. Não, vamos não. Claro que às vezes você faz ajustes e tem hora que você tem que ceder um pouquinho até o cobertor esticar, sabe? Mas sempre com equilíbrio. Dentro do nosso método, né, a gente tem um método que, dentro do método, a última parte do método, né, ele chama equilíbrio. É o último pilar. Porque não adianta nada, nada. Riqueza financeira sem riqueza espiritual. Quantos amigos eu tenho faturando milhões e com saudade dos filhos porque separou da esposa? Não vale. Não vale. Uma coisa é você falar o seguinte, olha, realmente, esse momento do crescimento da empresa aqui, eu vou ter que dar um gás, eu tenho que trabalhar 15 horas por dia, vai ser difícil de manter minha rotina de academia. Bota uma data. A gente às vezes vai ter que fazer certos sacrifícios, mas a gente não pode esquecer daquele sacrifício e não estar de olho para aquilo para que não chegue num ponto que não tem retorno mais. Então, a nossa vida profissional, ela vem da mesma forma que a gente trata a nossa vida pessoal. Então, a gente participa junto das coisas. Então, por exemplo, uma coisa que às vezes a gente fica tentado hoje eu e a Ana, a gente tem funções muito importantes na empresa. E a gente fica tentado, às vezes, assim, vai só você para esse curso, porque eu fico aqui tocando as coisas. Só que isso dá um desalinhamento, porque ela vai Não tinha a enxergar mesma algo, experiência, a mesma. e ela vai aprender a enxergar algo que eu não vou ver. E ela vai trazer aquilo com uma nova visão, com uma nova consciência, e eu vou estar aqui defendendo a posição atual. Enquanto a gente poderia estar vivendo aquilo junto, depois tirando o melhor daquilo para a gente aplicar, para a gente repassar para o nosso time. Então, são aprendizados que a gente vai tendo, mas todos na base da mesma forma que a gente conversa. Deu errado, conversa. Deu certo, conversa. Como é que a gente vai fazer diferente? Quais são os nossos combinados, sabe? E são detalhes, cara. São detalhes do dia a dia, sabe? Como é que você quer que eu te chame numa empresa? Sabe? Eu vou trabalhar com meu marido. Você quer que eu te chame de Mo lá dentro? Você quer que eu te chame de Alessandra lá dentro? Ou você quer que eu te chame de Ale lá dentro? São detalhes, mas que podem somar positivo ou negativamente. Sabe? E essas conversas as pessoas não querem ter. Por quê? Significa também estar disposto a ouvir, estar disposto a ceder. E muitas vezes Atentar. o que acontece nos negócios muitas vezes é que um vai trabalhar para o outro. E por mais que talvez por muito tempo eu agisse assim pela escassez, né? Eu tipo, o negócio da Ana, eu tô aqui só ajudando, eu só tô aqui, eu tô quebrando o galho para a Ana, que eu tô até por não enxergar o próprio valor e tudo mais. Nunca foi assim, sabe? É a nossa missão, é a nossa entrega para o mundo, é o nosso resultado, né? Então é tudo compartilhado mesmo, assim, né? Então vibra um com o outro, incentiva um ao outro, né? E eu falo muito, né? Eu tenho mudado muito, assim, a gente fala muito sobre apoiador, né? Isso é muito importante sobre a missão, né? Isso aqui é um negócio muito legal que qual que é a diferença? A gente busca muito na vida pessoas que nos apoiam e nem sempre isso é bom. A gente precisa de alguém que sonha junto com a gente, que ela tenha o mesmo sonho. Porque a pessoa que te apoia vai te apoiar até na sua desistência. Na hora que você virar e falar assim, gente, olha,
não estou aguentando mais, eu acho que eu vou voltar e vou fazer um concurso. Eu sou isso mesmo, você merece. Isso é apoio. Isso é um apoio, muitas vezes. Uhum. E quando você precisa da pessoa, fala assim, mas e a sua missão? E aquele seu sonho? E como é que a gente vai transformar o mundo se você voltar para o seu concurso público? E se você não for acordar? Então, às vezes a gente precisa realmente encontrar quem sonha junto com a gente. E não só um apoio. Sim. Porque o apoio ele vai apoiar o que você decide. Mas tem hora que a gente é fraco. Tem hora que a gente está com a visão turva. Tem hora que está doendo. E a gente precisa de alguém que vai nos lembrar do sonho e não vai apoiar o que a gente está vivendo ali. Isso, eu vejo isso porque muitas das vezes nossos alunos, por exemplo, não têm isso em casa, por um nível de consciência diferente. O cara Uhum. está lá trabalhando numa linha de produção e pagando conta, e nós estamos falando sobre mudar o mundo, às vezes ele não vai conseguir sonhar junto. E talvez no momento que ele mais queria que você arrumasse um emprego pagando fixo ali. Então, ele vai ser. Só que ele te apoia. Só que se você falar que vai desistir, ele vai apoiar também. E aí a importância de você extrapolar e se cercar de pessoas que vão sonhar junto. Estar nos ambientes certos. Por isso que mentorias, cursos, masterminds são muito importantes. Porque Que te você puxam para olha cima com uma e direção, um você. foco em comum. E não é sobre tacar pedra ou reclamar de quem não está te apoiando. É um nível de consciência mesmo. A gente já foi isso para Uhum. alguém. A gente já comentou no story de alguma amiga, né? E virou blogueira. Sem entender que aquilo às vezes está puxando ela para baixo, que ela acabou de quebrar uma barreira e ter coragem de fazer aquilo. A Uhum. gente não faz de maldade. Só que como autorresponsabilidade sobre o destino e o futuro que eu quero, eu preciso de me cercar de pessoas que na hora que eu tiver esses deslizes, na hora que eu pensar em desistir, na hora que eu pensar em fazer pequeno, na hora que eu pensar em copiar o outro ao invés de criar do meu jeito, na hora que eu pensar em sair dando desconto ao invés de me posicionar e mostrar meu valor, alguém não me apoie. Ela me lembra do meu sonho e me puxa de volta para ele. Né? Sim. E isso tem sido muito poderoso dentro da nossa comunidade, porque esse é o poder de se cercar das pessoas certas. Eu tenho o privilégio de ter isso dentro de casa, né? Só que eu sei que foi uma construção nossa. A Ana não teve um marido sonhador junto. Durante muito tempo eu só apoiei a Ana. Só que se ela virasse e falasse comigo, ó, esse negócio de joia não tá dando certo, talvez eu apoiasse. Talvez eu apoiasse. Porque não era o meu sonho. Não Eu não tinha tinha noção abraçado do que a isso era. causa junto mesmo. E não tinha nem noção do que é abraçar uma causa. Eu não sabia nem que você podia fazer uma coisa dessa. Então, eu só sabia que eu amava ela, então o que ela for fazer, eu apoio. Vou pular da ponte, vai lá, pula lá. Vai. Vou deixar de ir na academia hoje. Isso, você merece, descansa, você merece esse dia. Isso é apoio. Olha, estou muito cansado, não vou malhar. Tá, isso mesmo, descansa. Isso é apoio. Agora, a pessoa que sabe o quanto você tem sofrido por não entrar naquela calça, ou por ter dor nas costas na hora de brincar com seu filho, ela fala assim: pô, mas é isso que vai te levar para o seu objetivo? É isso que vai realizar seus sonhos? Olha, é uma escolha, mas seu objetivo ele não vai ficar mais fácil porque você se deu essa colher de chá hoje. Você não consegue fazer um esforço e ir, não. Isso é sonhar junto, né? E eu tenho o privilégio de hoje a gente ter construído isso, e eu acho que é muito mérito da Ana por ter me inspirado, mas eu reconheço que é muito mérito meu por eu ter abraçado isso também e ter evoluído, né? Saiu de um momento de a Ana fazer qualquer coisa, eu falava, besteira, curso besta, livro besta, aí ficava lá olhando. Aí a Ana fazia, começava a ter resultado, a vida dela começava a melhorar. Eu, interessante, me fala mais. Aí foi Uhum. para o ponto de a Ana começar a falar de um curso, tá bom, eu vou junto. A chegar ao ponto de eu começar a fazer coisas e eu puxar a Ana. Esse é o poder da inspiração. O problema é a gente querer que seja para ontem. Nós É, estamos tem que há dar tempo seis ao anos tempo. casados. 6 anos casados. E tipo assim, deve ter um ano e meio que eu comecei a fazer algumas coisas sem a Ana, sabe? Que eu comecei a me abrir antes, a Ana trazia algum programa pra gente, eu já falo, não, mas é muito caro e vai faltar. Eu brinco, a Ana demorou 3 anos para me decidir, para me convencer a comprar um curso de R$ 5.000. A gente já comprou viagem de imersão de R$ 100.000 decidindo em meia hora. Que não Uhum. era mais sobre um puxar o outro e convencer. Era sobre esse é o lugar que vai nos levar para onde a gente quer chegar? Como que a gente faz então para isso aqui ser viável e fazer sentido para a nossa realidade? Vamos construir isso, vamos lançar isso aqui, aí a gente faz isso aqui, consegue esse faturamento e a gente vai fazer isso dar certo. Combinado, a gente faz esse compromisso, a gente vai fazer isso, beleza, então, vamos embora. Mas é tempo. E
principalmente, faça em você e inspire. Só depois que transbordar é que tem chance de bater em alguém. Enquanto você tiver com o seu vazio, querendo convencer os outros, dá não. Perfeito. Ah, Vini, é muito inspirador mesmo, é motivador acompanhar vocês. E agora hoje eu tive essa oportunidade de conhecer um pouco mais ainda. É lindo. Eu falo com toda a minha sinceridade, admiro muito isso em vocês, a forma como você lida com as coisas, a forma como vocês conversam sobre tudo, vão alinhando. E é bonito de ver, porque eu sei que vocês estão inspirando muitas pessoas, não apenas no profissional, mas também para a vida, porque deixa de ser uma habilidade, deixa de ser uma ferramenta para ser um estilo de vida. Vocês são isso, não é que vocês, tem isso aqui, vamos colocar essa técnica em prática. Não, vocês vivem, vocês são essas pessoas. Então é lindo de ver. Eu desejo tudo do melhor, que vocês cresçam cada vez mais e mais, transbordando, inspirando muitas pessoas e que, olha, não tenha limites, que cresçam e vão sonhando, usando essa criatividade inspiradora, que é lindo de ver mesmo. E eu já fui Eu várias vezes agra... inspirada por vocês em detalhes de coisas pequenas até coisas maiores. Isso que eu ainda não bebo da fonte, eu estou aqui me preparando para acabar fazendo uma imersão maior com vocês. Já venho assim há um tempo acompanhando o trabalho. vai ser um prazer, assim, né? Quando a gente. Nossa vida sempre foi perfeita, né? A gente é uma empresa extremamente próspera, uma vida deliciosa. Só que foi isso que nos moveu a ir para o lado educacional, sabe? Era Uhum, justamente por a gente ver o mercado extremamente saturado de hacks, de faça isso e ganhe mais ali agora, né? Só que as pessoas esquecendo que nós somos pessoas e que nós somos um todo. E o que adianta eu ter um negócio próspero, às vezes em dinheiro, se é um negócio que não é a minha cara, se é um negócio que eu não tenho orgulho, tesão, se é um negócio que eu não brilha meu olho para falar uhum, daquilo. É insustentável, sabe? É uma ilusão de que aquilo vai dar certo. E a gente hoje, né, compartilha tudo que a gente vive, né, e espalha isso justamente porque a minha conversa com a Ana foi, olha, a gente tem uma empresa que a gente não faz o que os outros mandam, a gente faz do jeito que o nosso coração manda, do jeito que é a nossa cara. Aí a gente ainda ganha muito dinheiro com isso. E aí a gente tem um relacionamento saudável, feliz. As pessoas precisam ter acesso a isso, uhum. sabe? Precisam As saber pessoas que é precisam, possível. exato, que elas Uhum, podem, sabe, tá fazendo a viagem dos sonhos dela com um relacionamento feliz, sem ter que estar se encaixando numa caixinha que o mundo colocou. E pelo contrário, quanto mais ela for, mais próspera ela vai ser, porque mais uhum, única ela vai ser. E ela vai encontrar pessoas que estão dispostas a comprar dela, pelo preço que ela quiser, e uhum. só dela, de mais ninguém, porque foi com ela que eu me conectei. Então, a gente coloca muita verdade, porque qualquer coisa diferente disso foge da nossa missão e foge do que a gente acredita. Sabe? Uhum. Então, eu fico muito feliz mesmo assim com você estar vendo isso, podendo experimentar isso. E eu falo todos, eu faço live todos os dias no perfil fechado para nossas alunas, né? Todos os dias, todos os dias, todos os dias. É tipo isso que a gente viveu aqui agora, só que todos os dias. Eu falo com elas assim: acredita do fundo do meu coração que está só começando. Nós vamos mudar o mundo e todo mundo que está participando agora com a gente vai lembrar e vai poder falar: estava lá no comecinho, quando eram X Uhum. pessoas na live. E porque a gente quer, escolhe isso. A gente acha que o mundo merece mais pessoas vivendo dessa forma. Relacionamento bom, Uhum. família boa, empresa boa, dinheiro bom, tudo equilibrado. Qualidade de E vida. obrigado mesmo. Obrigada, Obrigado mesmo pelo Vini. convite. Que isso, eu que agradeço por você aceito, mesmo com 1 milhão de coisas, você conseguiu colocar ali na agenda e partilhar aqui no canal. Tenho certeza que inspirou outras pessoas ainda e contem comigo também nessa caminhada, porque eu acho que a nossa rede ela cresce cada vez mais dessa forma colaborativa, dessa forma de transbordar mesmo quem a gente é, porque aí a vida tem outro sabor. Eu amo isso. Conta comigo.
Você viu, né? Eu nem vi, tem mais de uma hora que nós estamos falando aqui, e se deixar eu fico o resto do dia. Isso porque eu tinha acabado de fazer uma hora. Eu amo isso, assim. Quem precisar de qualquer ajuda, manda lá, segue os perfis da Ana, porque é lá que está a parte mais de conteúdo. Vem para o nosso mundo, fazer parte dessas comunidades, desses programas. E conta comigo mesmo. Isso aqui é missão de vida. É empresa, mas é missão de vida também. E eu amo fazer isso aqui. Quando quiser, estou à disposição. Obrigada, Vini, de coração. Obrigada mesmo. E eu gosto de terminar o encontro só porque a gente falou que tem que terminar, porque por mim eu ficava aqui também horas. Eu amo falar e amo Tamo aí. escutar, Vini. Eu aprendo muito, eu gosto demais dessa partilha. E você é uma pessoa que tem, nossa, uma experiência incrível. É uma pessoa que transborda, dá para sentir de longe isso. Obrigado. E eu gosto de terminar os encontros perguntando se você tem algum livro ou filme que tenha te tocado de uma maneira diferente que vale a pena, assim, passar adiante. Pode pensar aí tranquilo, que eu acabei Tem. não te falando antes. Normalmente eu Não, aviso mas antes. tenho sim. Eu estou cada vez mais melhorando o meu hábito de leitura, Uhum, mas se eu for recomendar um livro, que é um livro que eu li recentemente, mas está sendo um pilar fundamental da minha transformação, é O Cavaleiro Preso na Armadura. É um livro de uma leitura ridiculamente fácil. Eu que tenho dificuldade muitas vezes por causa de fico distraindo e tal, ele é contado em forma de fábula. Eu li o livro em 4 dias e, para mim, uma ferramenta incrível para te lembrar e te ajudar a resgatar quem nós realmente somos por trás dessa armadura que o mundo colocou e a gente poder ser a potência e perfeição que nós fomos criados para ser. Então, é um uhum. livro muito gostoso, muito fácil, um livro de 20 e poucos reais, se não me engano. O Cavaleiro Preso na Armadura. Eu depois posso pegar o nome do autor certinho, que eu acho que ele não está aqui, e, e te passar para você, se quiser compartilhar com a pessoa. Mas assim, Obrigada. maravilhoso, maravilhoso mesmo. Esse eu não li ainda. Já vou anotar para. E depois o Otacílio que faz a edição, ele coloca aqui também o livro, então tá tudo certo. Ótimo. Obrigada pela indicação, Vini. Eu tô Nossa, eu amei. até emocionada de verdade aqui. Por enquanto você foi falando, me arrepiei em alguns momentos. Você consegue passar isso, mesmo à distância, mesmo aqui no online, mesmo ainda não tendo conhecido vocês presencialmente, você consegue passar isso. Então, parabéns por conseguir viver dessa forma tão intensa, tão verdadeira e que consigam continuar cada vez mais inspirando mais pessoas, porque é lindo de ver mesmo. É incrível o Eu trabalho de agradeço vocês. mesmo. Eu realmente estou vivendo uma permissão muito grande com o Vini e estar aqui e esse convite para mim também é muito importante. Então, eu recebo do fundo do meu coração tudo que você disse, porque eu mais do que nunca acredito e tenho certeza de que eu tenho muito para entregar. Durante muito tempo eu duvidei disso, mas isso aqui é uma etapa muito importante da minha jornada e eu agradeço demais pela oportunidade de coração. Obrigada, Vini. Sinto de longe isso e que a gente siga junto nessa caminhada tão linda da vida. Vamos, Obrigada mesmo. vamos sim. Eu que E, obri- agradeço. Muito obrigado. e obrigada a todos que nos assistiram aqui até agora. Compartilhem, que esse encontro está sensacional. Compartilhem com outras pessoas. Vamos juntos transbordando cada vez mais. Olha eu aqui, literalmente transbordando. E que a gente siga cada vez mais junto nessa linda caminhada. Um beijo grande e até o próximo vídeo.